Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação construtiva para o cidadão e para a empresa, colhida em todo o mundo através de conteúdos importantes que farão a diferença na construção desse novo planeta. E hoje, um amigo que me parece que é um amigo de muito tempo, mas ele é de pouco tempo, mas está no coração da gente já sedimentado, que é o Diógenes Carvalho de Lima, que é diretor comercial da Novitá Alimentação Empresarial, ou seja, ele fornece alimentos para as empresas e tem que entender a dinâmica de como essas empresas funcionam, porque, na verdade, ele está levando comida para essa gente e tem que fazer isso com amor, com dignidade. E para falar sobre essa relação que os funcionários têm que ter da Novitá para com os clientes, ele vai falar um pouquinho da gestão humanizada que faz com que a empresa consiga trabalhar de forma coerente com seus princípios. Diógenes, muito grato por nos receber. Eu que agradeço, Roberto, obrigado pelo convite, e fazer parte de uma rede como a tua é muito bacana. Muito obrigado pelas palavras também iniciais. Pode ter certeza que a recíproca aí é verdadeira. A sensação que temos, apesar de pouco tempo, é que parece que a gente está conectado há anos, né? Isso é muito verdade, legal. é verdade. Diógenes, hoje em dia a gente fala muito de gestão humanizada, né? E eu tenho aqui, quando penso em alimentação, penso nos almoços de domingo da minha avó, com bife à parmegiana, né? E com todos reunidos antes, com os italianos discutindo o que ia comer no domingo seguinte, quando não havia terminado aquele almoço, né? Temos que levar isso para os compromissos do trabalho também, na concepção da Novitá? Fala um pouco sobre isso. Ah, com certeza. Na verdade, talvez isso seja o grande diferencial da Novitá. Porque, de verdade, prestar um serviço de alimentação é algo quase que comoditizado, porque arroz, feijão, todo mundo sabe fazer, todos nós compramos os produtos nos mesmos lugares, muitas vezes as equipes já foram de um concorrente, hoje está comigo, o que está comigo hoje, amanhã vai estar no concorrente. É muito dinâmico, né? Mas o que torna diferente é exatamente essa preocupação com esse momento que para nós é muito importante. Se a gente for imaginar que, poxa, alimentação nas empresas é algo fundamental, faz com que aumente a produtividade, isso tem um pouco de exagero, de certa forma. O que a gente sabe é que uma boa alimentação, no mínimo, não gera estresse, né? E, do outro lado, vai gerar, sim, uma questão de saúde por conta daquilo que se come, como se come, a quantidade, a qualidade desses produtos. Então, para nós, a gente tenta sempre fazer com que você, lá na Novitá, hoje somos quase 30 mil pessoas que se alimentam das nossas refeições por dia, é um número extremamente grande, mas é que eles sintam realmente como se eles estivessem comendo uma comida caseira. Isso para nós é muito importante. E dentro da sustentabilidade, o que nós buscamos fazer é não termos produtos industrializados em termos de temperos. Então, os nossos temperos, eles não são aqueles pós que a gente costuma ver por aí. Então, o purê de batatas não é feito com flocos de batatas, é feito com batatas. Descasca-se a batata, né? Cozinha e amassa, como um bom italiano, você sabe bem disso. Um molho de tomate, hoje, para você se assustar, porque a gente sabe o quanto você é um chefe de cozinha italiano. Então, assim, hoje existem pós para fazer molho de tomate. Você imagina uma gelatina que você mistura ali e vira um molho de tomate. Nosso não, a gente compra o tomate, né, depela e faz o molho e tal. Mesmo em volumes relativamente altos, porque a gente percebeu que quando você traz isso, que é algo da casa, que é algo que as pessoas têm aquela memória gustativa, ele se sente bem. Enquanto que o outro industrializado, que é muito mais prático, evidente, né? Em tese é até bem muito mais barato. Até mais barato. Mais barato. Só que ele meio que iguala tudo. Então a batata tem gosto de macarrão, o macarrão tem gosto de feijão, então fica tudo muito parecido. Então a gente tem essa preocupação, sim. É engraçado que você me fez lembrar agora uma coisa que eu não tinha pensado. Eu trabalhei na Philips 13 anos. Prestei serviços para a Philips. É? Olha, e uma das unidades de Guarulhos tinha 5 mil pessoas. Exatamente. Tá? E às vezes a nutricionista me chamava lá, tá? Para falar assim: o que você quer almoçar amanhã?
E eu falava berinjela parmejana. A famosa moussaka, né? Que aqui chama moussaka, mas não sei, sim, não sim. é, né? E aí eu subia de volta para o escritório e avisava a administração, amanhã tem berinjela parmejana. Então, assim, esse calor, né, essa humanização, digamos assim, do comportamento dentro das estruturas, mudam, impactam no trabalho do seu cliente, né? Claro, e a recíproca também, né? Porque você sabe disso, né, Roberto? De verdade, a base das estruturas de modo geral, dessa base piramidal, infelizmente, muitos são invisíveis aos olhos dos outros. Lamentavelmente, não deveria ser assim. Interessante isso, é invisível, né? Eles não deveria, né? Poxa, a pessoa que está servindo a minha comida ali, está colocando o arroz, o feijão, eu deveria tratá-la com a maior cordialidade possível, e a recíproca será verdadeira, será até melhor, né? Então, sim, essa coisa de você estar próximo faz com que haja uma relação muito mais tranquila. A pessoa fala, poxa, eu posso pegar um outro pedacinho de bife? Muitas vezes no contrato é um só, mas com a gentileza e com aquilo, não é um bife em 3.000 que vai fazer a diferença. Claro, se todos os 3.000 fizerem o segundo bife, a gente vai chegar para o nosso cliente e falar, olha, o pessoal está pedindo para ter uma quantidade maior, vamos mudar o contrato, vamos rever, né? O que a gente pode fazer? Mas essa gentileza, né? Aquela máxima de que gentileza gera gentileza é uma verdade absoluta. Né? É verdade. Isso tem a ver, é assim que você caracteriza, então, eu li aquele seu artigo sobre gestão humanizada, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Porque, a princípio, como a gente conversou outro dia, né? Gestão humanizada, todo ser humano que a gente saiba é humano, né? Ainda é. Né? Ainda é, salvo, às vezes, quer inventar algumas... Exatamente. Mas, assim, o que quer dizer gestão humanizada, então? Na verdade, o que a gente percebe ao longo do tempo, eu descobri isso muito cedo, porque eu sou oficial do Exército Brasileiro, passei 6 anos lá, e eu convivi muito com essa base da pirâmide de uma forma universal, né? De toda a diversidade que você puder imaginar, tem no Exército. Né? E de todas as tipologias, de todas as regiões do país. Tal. E o que a gente percebia ali é que, para que alguém fique feliz, quem está no meio do caminho, que no caso sempre é um colaborador, ou um profissional, ou um empregado, um funcionário, o nome que queira dar, ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se você faz essa pessoa ficar satisfeita com o que ela faz, absolutamente tranquila em relação às regras do jogo, né? Ela sabe que ela pode ter um problema de empregabilidade, mas que ela não vai ser mandada embora por qualquer coisa que aconteça, ou por um atraso, ou por uma falta, né? Que essa análise de olhar para o outro e se colocar no lugar dele, a famosa empatia, faz com que esse colaborador comece a colocar o cliente ou aquela pessoa que ele está prestando um serviço no topo, como sendo o primeiro. Então é o inverso. Muitas vezes as empresas focam no cliente, que não está errado. Só que, para fazer com que o cliente fique satisfeito, esquecem, principalmente no meu caso, principalmente na prestação de serviços, que tem um ser humano que vai fazer aquilo. Então, se o ser humano não estiver bem satisfeito, não tiver percebido o reconhecimento, a valorização, porque são coisas muito diferentes, né? Tapinhas nas costas realmente faz uma diferença enorme. Mas chega uma hora que esse tapinha nas costas tem que virar uma valorização, tem que ter uma promoção, um valor, aumento de salários, coisas desse tipo. Porque senão também ele percebe que ele está sendo enganado, que o tapinha nas costas só vai dando dor nas costas, porque não traz mais nada. Entendeu? Essa ideia de colocar o colaborador em primeiro lugar faz com que você coloque o seu cliente no topo. A gente pode... Se isso acontece, o acionista, que é o maior interessado, fica muito satisfeito. Sim, sim. A gente pode dizer, então, que é impossível ter uma satisfação do cliente sem a satisfação da equipe de trabalho? Olha, eu não vou dizer que é impossível, porque muitas vezes a pessoa pode estar insatisfeita por uma razão, mas ela é tão, assim, responsável, tão... Supera. Ela supera. Mas é evidente que isso é dolorido. Tá. Né? E tem tempo, né? Tem um tempo, pode ser que na segunda, útil. na terceira, na quinta vez a coisa possa sair do controle. Tá certo. Mas é óbvio que é muito mais azeitado, muito mais normal, muito mais saudável se as coisas forem fluindo com naturalidade, com gentileza, educação e tudo mais. Você também falou de um triple A, né, no seu texto. Fala um pouquinho sobre isso.
Então, o AAA foi uma coisa muito curiosa. Eu estava era responsável por uma área de compras e suprimentos, né, de uma empresa também de alimentação. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Hao Li. Hao Li é um chinês americano de Stanford e ele é vamos chamar assim, o papa do supply chain. E ele comentou em 2008 de que as cadeias de suprimentos elas tinham que ser AAA, ágeis, adaptadas e alinhadas. Ágeis, adaptadas e alinhadas. Tá? Por quê? Porque também para ele, já naquela época, já não estava mais concorrendo Nike com Adidas, por exemplo. Estavam concorrendo às cadeias de suprimentos. Desde o fornecedor menorzinho de cada uma delas. Imagina que tem lá um fornecedor que fornece o cadarço do tênis. Esse fornecedor, por menor que ele seja, ele pode impactar em toda a cadeia. Né? E isso vale para os dois. Então, já não é mais na ponta concorrendo, é a cadeia inteira. Ele também definia que o menor elo é o elo que tem que fazer a diferença, porque ele é o mais frágil. O menor elo? Menor. Ele tem que fazer a diferença, porque ele é o mais frágil. Sim. Então, exemplo, se eu tenho um fornecedor lá que ele é da cadeia, e ele é pequeno e eu não dou atenção, porque todo mundo fica naquela curva ABC, todo mundo se importa com o A. Sim. Quem quer saber do C? Mas o C faz parte? Faz. Sim. Se ele faz parte, é bom você estar atento, né? Não tem uma máxima de que tem uma história de que um rei que ganhava todas as batalhas, né? Ele estava lá numa das batalhas mais importantes, de repente ele perde a ferradura do cavalo. Você imagina um cavalo no campo de batalha sem a ferradura. E em um determinado momento esse rei grita: um prego pelo meu reino, né? Ou seja, o prego é muito importante. Ou um ferreiro lá do lado dele que seria menos importante na batalha. Talvez o cara da infantaria, cavalaria, artilharia era muito mais importante. Mas naquele momento era o ferreiro que ia resolver a parada. Legal. Então, essa concepção nos traz essa ideia. E foi daí que eu falei, poxa, pera um pouco. Se as empresas têm que ser assim, as pessoas também têm que ser assim, enquanto os líderes, né? Eu também tenho que ser ágil. Não tem mais, infelizmente, por algumas razões, tem coisas muito boas na questão da velocidade, né, desse mundo moderno, mas tem outras que realmente nos traz muito incômodo, muito estresse, né? O burnout está aí. As pessoas perderam a agilidade, você tem razão nisso. Ou ganharam demais. E essa agilidade ganha demais... Em alguns departamentos... Exatamente. Isso também tem um outro ponto, porque às vezes atividade não é a mesma coisa que ativismo, né? São coisas diferentes. Eu posso ser ágil, mas estou correndo atrás do rabo, né? Então não está acontecendo muita coisa. Então, agilidade é algo importante e isso ajuda também na tomada de decisão em várias coisas. Ser adaptado é porque, bom, Heráclito já dizia 500 anos antes de Cristo, né, que a única constante é a mudança, né? Uhum. Como então, é? Fala de novo. Heráclito de Éfeso, ele falou que a única constante é a mudança. Certo? Então, assim, se é verdade, e eu acredito nisso, eu tenho que me adaptar a todo instante. Isso não se diz que você tem que ser uma pessoa volúvel, absolutamente. Você tem os seus valores, seus princípios, e claro, se a empresa mudou para a direita e você não quer dessa forma, você tem a oportunidade de buscar outro local para trabalhar. Sim. Mas a adaptação é importantíssima. É engraçado que você, quando falou da curva ABC e do prego que faltou na ferradura do cavalo do comandante na batalha, me fez lembrar que, na verdade, você usou um raciocínio muito familiar, ou seja, a mãe protege, o C, no caso, a mãe protege o filhote mais frágil, né? É engraçado isso daí, né? E interessante que você me fez pensar numa coisa, vamos dizer, amorosa com relação ao teu fornecedor, ao stakeholder, né? Quer dizer, olha, você é menor, mas você sabe que há muitos anos atrás, eu abri um negócio comercial que chamava Sem Açúcar com Sabor. Era um negócio diet, quando existia pouca coisa diet. Meu filho tinha adquirido uma diabetes e eu comecei a estudar esse cenário, né? E não tinha quase nada. Eu tinha uma loja perto de um Pão de Açúcar, que comprava gelatina, pudim e tal, num preço muito melhor que eu. Tá?
Eu chamei uma das empresas e falei, pô, você acha justo? Eu sou o único cara que vende aqui só esse produto. Eu que construo a imagem do seu mercado, do seu produto. Falou, ok, para você o preço é do Pão de Açúcar. Obviamente, eu comprava 10 caixas de gelatina e o Pão de Açúcar 10 mil. Não importava, ele vendia para mim e eu fiquei cliente da empresa. Isso é algo que muitas vezes o fornecedor não pensa, mas mais do que o fornecedor não pensar, o que mais me incomoda é quando o comprador não pensa. Eu fui diretor de compras. Sim, verdade. E eu lembro que quando eu cheguei na área de compras, eu era diretor comercial, na mesma empresa me colocaram como diretor de compras, dizendo que para mim era só mudar o laudo do balcão. Não é bem assim, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Uma parte é verdade, né? Negociação, fazer negócios, tudo faz sentido. Mas não é bem assim. Só que é muito curioso, quando eu cheguei no departamento, já era algo que me incomodava, mas não era a minha área, então tudo bem. Mas quando eu cheguei no departamento, tinha lá o seguinte, a gente só atende fornecedores de terça das 14 às 17 e de quinta das 14 às 17. Primeira coisa que eu fui lá, tirei aquela plaquinha. Eu quero vocês atendendo o fornecedor o tempo todo. Porque uma empresa só tem possibilidade de conhecer o mercado por 2 únicos caminhos, de forma, óbvio, organizada. Claro, você pode fazer pesquisas, contratar marketing, tudo isso é verdade. Mas, de forma geral, aquela que te traz um relacionamento mais próximo é com o comercial, porque ele está no mercado, então ele conhece o cliente, sabe que o cliente está vendo dos concorrentes e tudo mais. Mas o fornecedor também te conta. Né? Quantas soluções o meu fornecedor me deu de redução de custos por conta de que tinha coisas que ele fazia, não era confidencial, não tinha acordo de confidencialidade, não tinha nada, mas que ele estava fazendo com o concorrente do lado. Eu falo, poxa, por que eu não faço isso? Deixa eu entender, me conta. E muitas vezes a gente tinha reduções de custos, né? Porque também é outro ponto, reduzir custos, as pessoas acham que é reduzir o valor de face da nota. Isso é uma forma de reduzir custos, mas existem custos totais ali, que são, muitas vezes eles não aparecem, né? Como o custo de estocagem, o custo de transporte, e aí vai. Então, é muito interessante essa coisa de você querer fazer negócios, mas com o viés de quem só quer ganhar. E isso acontece na própria relação humana, do chefe, né, do líder com o colaborador, porque se você só quer ganhar, em um determinado momento, esse colaborador vai perceber isso, por mais ingênuo que ele seja. E uma frase que tem no futebol, do qual eu sei que você também gosta, né? Assim, não tem mais bobo. Não tem mais bobo. Já foi o tempo, né? Que você colocava uma cenoura e falava, não, se você ganhar, ou se eu ganhar, eu te dou, tal. Então, é bem complicado. Eu, conversando com um amigo dia desse sobre isso, disse que, ele contando que ele, né, brincando, que ele, uma piada que ele fez, ele chegando no estacionamento da empresa, ele chegando lá com o carro dele, né, um carro comum, um carro popular, e aí ele viu o chefe, né, o dono da empresa, chegando com uma Maserati, uma coisa assim, um carro de quase R$1 milhão, né? E aí ele foi, né, todo assim, poxa, chefe, que maravilha, pô, o senhor, fico feliz, né, eu estou aqui há tantos anos e o senhor cada vez está crescendo e tal. Aí o chefe falou, então, se o ano que vem você me ajudar a bater as metas, a gente duplicar o faturamento, a gente conseguir ganhar mais dinheiro, reduzir custos, tal, eu vou conseguir trocar o meu carro. Então, fica difícil pedir produtividade nesse cenário. Né? Claro, você não precisa querer dar uma Maserati para todos os seus colaboradores, mas, poxa, né, tenha um outro discurso, pelo menos. Né? É muito engraçado louco. Que você está fazendo com que eu fique imaginando vários cenários, né? Quer dizer, que como às vezes pequenas ações individualizadas potencializam a relação entre cliente e fornecedor, né? Também há um bom tempo atrás eu prestava serviços para o Shopping Iguatemi, para a rede Iguatemi, na área de belíssima empresa, por você. Sim, não, putz. E de madrugada, porque estava ligado a obras e tal. E eu via aqueles guardas, na época que o shopping não tinha sequer porta na frente, era aberto. Tempo de São Paulo, né? Sim, um pouquinho mais. Teve época assim, as pessoas não sabem, mas sim, sim. Até que uma madrugada entrou um assaltante lá, e eles resolveram fazer uma porta pantográfica, mas antes nem tinha isso. E eu vi aqueles guardas de pé, no inverno, parados lá na frente. E eu tinha que tomar café às vezes, porque eu estava checando a obra. Eu pegava e levava um café para o guarda. Né? Rapaz, quando chegava no dia seguinte, às vezes, aí durante o dia, para conversar com a direção da empresa,
a ascensorista sabia que eu tinha dado um café para o guarda. Seu Roberto, bom dia, como está o senhor? Eu falava, e pior, que a gente tem uma impressão negativista das coisas, você fala, esse cara está querendo alguma coisa de mim. Essa é normal. Esse cara, não sei não. Oh, não sei o que era bom. Final das contas, eram as pequenas ações com aqueles, sim, com aqueles agentes que não tinham o menor interesse e nem precisava do cara. Né? E eu não estou falando isso para aparecer para a audiência que eu sou bacana. Estou contando uma experiência e dizendo o seguinte, se a gente não levar as coisas nesse cenário, né, de consultivo... É os invisíveis, né? Eu tive um chefe, logo quando eu saí do Exército e fui para a iniciativa privada, isso foi em 91, ele disse uma coisa para mim que era impressionante, né, para dar a dimensão. Falou, Diógenes, no serviço, nós recebemos 70% do que é justo. Isso todos nós. Não tenha dúvida, se você pegar uma empresa... Você trabalhou na Philips, é uma empresa que eu prestei muito serviço, tenho muitos amigos na Philips. A Philips era uma empresa que, por ser o que era, tinha um salário maravilhoso. Eu jamais, como diretor comercial de uma multinacional, ganhei 1/3 do salário da Philips. Só para começar por aí. Então, essas coisas são muito diferentes. E quem presta serviços, o tais do terceiro, eu estou há 30 anos nisso, Roberto, eu não sei quem é o segundo ainda. O primeiro eu sei quem é o meu cliente. Eu sou o terceiro, é o segundo, né? Então, é complexa essa coisa. Então, o que a gente percebe é que ele falava, eu recebo 70% do que eu deveria, mas eu trabalho 140%. Essa diferença entre os 70 e os 140 tem que ser carinho. Senão não vira. Perfeito. Senão não vira. Putz, adorei que você falou. Me diz uma coisa, como a gente está chegando no final, né? Quando você fala do AAA, né, que é adaptação, agilidade e que mais mesmo? Alinhamento. Eles têm proporcionalidade nisso? Ou tem que começar com um lado, tal? Como é que você entende? Não. Assim, o ideal é que a pessoa atinja, vamos chamar assim, né, se a gente puder falar, a maturidade em todos esses 3 níveis, né, todas essas 3 áreas. Mas não tem por onde começar. Talvez tenha o mais fácil de começar, né? O se adaptar não é fácil, porque toda vez que tem uma mudança, tira você da zona de conforto, né? É sempre incômodo, e é natural que seja, e está tudo certo, não tem nenhum problema, né? E tem gente também que gosta da zona de conforto e que tudo bem, se está bem para ele, não tem que ficar aqui tirando as pessoas da zona de conforto. Sim. Certo? Sei lá, tem caras que você tira da zona de conforto e ele tem um problema. Vou dar um exemplo clássico de um ícone brasileiro. Ayrton Senna foi tirado da zona de conforto, entre aspas, quando ele saiu da McLaren e foi para a Williams. Sim. E em 5 corridas ele não conseguiu realizar absolutamente nada daquilo que ele era, um fenômeno. E estava a pé da vida com aquilo. E estava muito aborrecido com aquilo. Então tirou ele, sim, da zona de conforto. Então a zona de conforto não é esse lugar tão ruim aí que todo mundo coloca. Vai depender daquilo que você é capaz de produzir. Se você está estagnado, é uma zona de conforto ruim. Mas você está produzindo o seu máximo, poxa, que bom que você está na zona de conforto. Né? Eu tenho uma visão um pouco diferente dessas máximas que se colocam no mercado. Então, adaptação é mais difícil mesmo. Alinhamento talvez seja o mais fácil. Por quê? Alinhamento eu quero ou eu não quero, é meio binário. E tem que lembrar que cada escolha requer uma renúncia. Poxa, eu não quero continuar nessa empresa, por isso. Vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa trabalhou durante 22 anos numa empresa seguradora e ela trabalhou sempre na área de recursos humanos, mas ela disse sempre, eu não quero a área de treinamento. Ela chegou a dar 2 negativos. Eu falei, na terceira vão te mandar embora. E não deu 2. Fizeram o convite e mandaram embora. Ela não aceitou. Então, mas era uma escolha que ela sabia que teria uma renúncia. E tudo bem, e vida que segue. Mas você tem que estar... Então, eu acho que o mais difícil de todos é a adaptação. Ser ágil é algo de comportamento e atitude. Não é fácil, mas é possível. Agora, a adaptação é algo muito... Porque tem valores envolvidos. Tudo vai depender muito do tamanho da encrenca que você tem que se ajustar, né? Eu, por exemplo, uso um terno 58, né? Se você falar para mim que eu tenho que vestir um 52, vai ser um problema super grande de adaptação. Então, aí eu parei agora para pensar o seguinte, agilidade dá para fazer um curso disso? Sim, existe. Existe agilidade para você ganhar tempo, né? Ou seja, melhor administrar o seu tempo,
foco, processos de tomada de decisão, que isso ajuda muito. E o próprio modelo de gestão atual, agora que é o famoso Agile, né, que é o Scrum, que é algo muito, muito dinâmico de você conseguir fazer com que as equipes, fazer com que os grupos tenham muita produtividade, muita rapidez, né? Por exemplo, uma coisa que eu admiro muito, apesar de não ter sido meu ídolo naquela oportunidade, mas hoje olhando eu falo, poxa, faz falta para o mundo, é um Steve Jobs. Eu não estou falando falta para o mundo no sentido da genialidade, eu falo até do contraponto do que a gente está vivendo. Ele seguramente era um cara para fazer frente a alguns ícones que estão falando coisas das quais eles nem conhecem. Então, no mínimo, eu teria, né? Porque quem sou eu para combater o Bill Gates? Ninguém. O Steve Jobs era. Então, esse contraponto seria muito bom. Mas ele fez algo inédito, né? O iPhone está na 13ª edição. Ele não começou com o 13º. Eu, provavelmente, sendo Steve Jobs, ia falar, não, enquanto não estiver perfeito, funcionando tudo, não sei o quê, eu não vou. Percebe que, no caso da Microsoft, que é uma empresa sensacional também, tem o Windows está no 11 agora. Mas o Windows era para estar no 25, se fosse nessa pegada. Percebe que isso é ser ágil. Ou seja, não está bom, não está perfeito, mas solta. E vamos corrigindo, e vamos chega uma hora faz. Ou seja, o ótimo é inimigo do bom, né? Sempre. Isso, para mim, é evidente, e isso ficou claro com o Steve Jobs, né? Para mim, ficou muito claro isso. Então, é uma visão muito bacana do mundo, e tanto que a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, né? Fica ali brigando, mas está sempre nas cabeças, né? Meu amigo, estouramos o nosso tempo e estouraremos sempre que a gente voltar a conversar, né? Aquele ravioli está combinado aqui em casa. Só passar esse Covid aí, ele virar uma gripezinha, a gente... Tá virando. Bom, queria agradecer então a sua participação, Diógenes, e deixo aqui o espaço para o seu encerramento. Bom, Roberto, eu que agradeço, acho que é muito bacana a gente poder conversar sobre assuntos importantes, né, e que dá pelo menos uma pílula, né, para as pessoas irem atrás e gostando se aprofundar. São assuntos muito, muito densos, de verdade, mas são, assim, fáceis de degustar, de deglutir, não é algo pesado, de verdade. Ele é importantíssimo, então dá um grau de responsabilidade maior, mas ele é muito saboroso e ele vai conseguindo fazer as pessoas caminharem para esse lado de ser mais leve, de ser AAA, de ser mais humano, de estar mais convivendo com as pessoas de uma forma mais harmoniosa. Então, eu acredito nisso. Bom, nós encerramos mais essa edição do programa Sustentabilidade, falando com Diógenes Carvalho Lima, que é diretor comercial da Novità Alimentação, que trouxe um mundo imenso de informação para que você fique ágil, né, nas suas tomadas de decisão. Tá ok? Um grande abraço e até breve.